Estava mudo aqui. Então, boa tarde oficialmente. Eu me chamo Diego Alves, eu sou o tutor da disciplina de gestão de pessoas. Eu já ministrei aí em outros polos e agora chegou a oportunidade de ser o tutor de vocês dessa disciplina em Balsas, né? Infelizmente, por conta da pandemia, nós ainda não podemos estar aí com vocês, mas esses módulos todos têm acontecido nesse mesmo formato, mas espero aí que tão logo a gente possa estar ministrando essas aulas presencialmente, tá bom? Eu perguntei qual a média de alunos, né, de participantes, vocês me disseram aí que é de 6 a 10, então a gente já tem 6 participantes na sala. Nós vamos dar início, como, infelizmente, por conta dessas situações, algumas pessoas desistiram, né? Mas vocês são os guerreiros que estão aí ainda no curso, buscando aí a formação de vocês, buscando mais um diploma, alguma coisa que acrescente no currículo de vocês e que os torne mais aptos para o mercado. Então, a disciplina de gestão de pessoas ela é uma disciplina importante para a formação de vocês, por isso que ela está arrolada no currículo, na grade curricular, porque vocês, quando estiverem na função dos profissionais dessa área, terão que desempenhar algumas funções inerentes à área de gestão de pessoas. Mas antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu queria conhecê-los, né? Eu sei que outros professores já fizeram isso também, outros tutores, mas eu preciso conhecê-los até para a gente poder criar um vínculo, uma relação, e quando estiver fazendo as correções das provas ou estiver enviando alguma atividade ou vocês respondendo, eu lembre de quem é essa atividade, tá certo? Então, se puderem abrir a câmera, tudo bem, se não, podem se apresentar através do áudio mesmo, tá bom? Enquanto isso, eu vou estar aqui fazendo a projeção da minha tela. Quem começa? Quem começa se apresentando? Qual o seu nome e expectativas? Vou fazer o sorteio aqui. Adalan Santos, seja o primeiro. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo direito aí? Tem que falar um pouquinho mais alto, Adalan. Seu áudio acho que está um pouco baixo. Boa tarde, pessoal. Então, professor, a procura agregar um pouco mais de conteúdo ao meu currículo, entendeu? Capacitar. E é isso aí. Pronto, perfeito, Adalan. Muito obrigado. Thomas Vitor. É isso, Thomas? Ou Tomás? Tá certo, professor. Pela primeira vez alguém acertou. É Thomas mesmo. Thomas, muito bem. Então, professor, sou de Balsas e minha expectativa para essa matéria é realmente aprimorar, né? O que a gente já viu no ambiente virtual e creio eu que é melhor, né? Particularmente, eu achei melhor realmente você focar mais e é mais interatividade também, trocar experiência com o professor, com os alunos, porque no ambiente virtual, querendo ou não, a gente fica meio tampado de algumas coisas, né? Perfeito. E é isso. Thomas. Obrigado, viu? Maria Eduarda. Bom, boa tarde, me chamo Maria Eduarda. Optei por fazer esse curso para agregar conhecimento e também já trabalho nessa área de agronegócio e também para lidar com pessoas diariamente.
Estou Legal, lutando. Maria. Importante. Prefere ser chamada de Maria ou de Eduarda? Como é que é? Prefere ser chamada de Maria ou de Eduarda? Todo mundo me chama de Maria. É mais forte, né, do que Eduarda. Tá bom, Maria. Muito obrigado. Geiciane, Oi, professor, boa tarde. quais são suas expectativas, Geiciane, quanto à disciplina de Minhas, gestão de pessoas? minhas expectativas são aprender mais e mais, ter conhecimento, porque assim, a gente nunca sabe o bastante, né? Todo dia a gente aprende coisas novas. É mais ou menos isso. Perfeito. Muito obrigado, viu, Geiciane. Na, Rafaela já falou? Não. Rafaela Rocha. Presente. Pronto, Rafaela, quais são suas expectativas? Eu, sinceramente, pretendo conhecer bastante gestão de pessoas. Eu, digamos que meio que sou apaixonada por recursos humanos e eu quero abranger mais. Quanto mais conhecer, quanto mais melhor. Inclusive, acredito que eu quero fazer uma faculdade de recursos humanos depois do curso. Lógico, eu estou meio que sem tempo. Já trabalho na área e tá meio corrida, professor. Mas as expectativas são as melhores. Legal, Rafaela, muito bom. Ou uma faculdade, ou uma pós-graduação mesmo na área de gestão de pessoas, se cairia como uma luva. Legal. Gabriel Braz, Opa, professor, boa tarde. quais são as expectativas aí, Gabriel Braz? Sim, é agregar conhecimento, né? Buscar novos conhecimentos, sempre é bom, sempre é bem-vindo. Acredito eu que gestão de pessoas está relacionada em todas as matérias, digamos assim, né? De todo o setor. E a gente tem que sempre se aprimorar, tem sempre buscar mais e mais. Perfeito, Gabriel, obrigado. Falta um. Iômulo Diego, meu xará. Ele estava aqui online agora há pouco, estava na turma, será que saiu? Iômulo Diego, está por aí? Pronto. Então, quando ele voltar novamente, ele pega o bonde andando. Pessoal, então, que bacana vocês estarem, alguns já terem alguma familiaridade com a temática, com a área, outros têm curiosidade, outros entendem a importância da gestão de pessoas, que ela está em todas as áreas, né? Ela não é uma área única, ela acaba se processando, ela acaba se entrelaçando em outras áreas da empresa. Mas por que inserir gestão de pessoas no curso de vocês? Imaginemos que vocês serão tecnólogos, né? Terão um curso técnico na área de agronegócios. E na condição de vocês, sejam como funcionário operacional ou no nível tático ou no nível estratégico, principalmente se estiverem no nível tático e estratégico, vocês precisarão entender, ter um olhar mais adentro da área de gestão de pessoas. Então, e a gestão de pessoas aplicada para o agronegócio, ela também é importante, porque, diferente de outras áreas, ainda é muito novo, né, discutir gestão de pessoas na área de agronegócios. E para vocês que estão aí no centro do agronegócio do Maranhão, né, Balsas, essa cidade tão importante para a economia do Maranhão, para o nosso PIB, é responsável por uma parte expressiva do nosso PIB. E hoje, como o agronegócio é a economia que está mais em alta no Brasil, é a economia que tem tirado o nosso déficit da balança comercial, tem contribuído para as nossas exportações e também tem contribuído para a inflação, para o aumento aí dos insumos, dos produtos, das commodities, que, infelizmente, quem produz
infelizmente, para o consumidor e felizmente para quem produz, né? Prefere exportar, porque ganha em dólar, do que favorecer o mercado nacional, porque ganha em real. Mas isso é uma discussão para uma outra aula, que eu também sou professor, outra disciplina da área de gestão de produção e logística. Tá? Agora vamos nos ater à nossa disciplina de gestão de pessoas. Então, durante esse mês, a gente vai ter até, salvo engano, até o final de outubro, para nós conversarmos um pouco. Esse é nosso primeiro encontro, nós teremos um próximo encontro no dia 16, e é justamente para, não lembro quem foi que falou, se foi o Adalan, ou foi o Thomas, que é para coroar um pouco aquilo que vocês já viram no ambiente virtual, né? Que bom que já viram, que bom que já deram uma estudada, alguns já deram uma lida na apostila, e isso facilita um pouco esse nosso processo de condução da aula. Eu costumo dizer que a gente eu não ministro aula sozinho, eu troco informações, né? Eu faço alinhamento, eu estou aqui muito mais na condição de ponte de vocês, para poder esclarecer algumas dificuldades, para esclarecer algumas dúvidas, e juntos nós construirmos esse conhecimento. Imaginem hoje, no atual século XXI, onde as informações estão na palma da nossa mão, um tutor, um professor ser prepotente ao ponto de achar que ele é o dono do saber, de modo algum. Hoje nós, essa figura que, quando nós éramos crianças ou adolescentes, nós víamos com muita frequência do professor ser o dono do saber, hoje não é mais. A gente hoje constrói um saber junto, tá bom? E essa é a minha intenção durante essas 2 horas aí que nós vamos ficar. Só vou pedir desculpa para vocês, porque a aula, o Zoom, eu estou usando o Zoom pessoal, porque o Senar teve algum probleminha no Zoom corporativo do Senar. Quando der 40 minutos de aula, esse link vai cair. Eu vou colocar um outro link lá no grupo, tá bom? Aí você retoma a aula, e também é um tempo para vocês tomarem uma água e ir ao banheiro, tá bom? Mas, no mais, é isto, tá? Então, vamos conversar, e estou muito mais para auxiliá-los, para tirar dúvidas, tá bom? Eu aproveito, eu fiz um vídeo, disponibilizei lá no Ava, não sei se alguém chegou a ver esse vídeo. Alguém chegou a ver o vídeo que eu disponibilizei ontem no Ava? Eu não. Eu não sabia nem que sua aula começaria hoje, professor. Não vi não, professor. Não foi entregue calendário para vocês ainda não, né? Não foi passado, enviado. Pior que foi. Só que eu não estou conseguindo acompanhar. Tá, mas eu entendo. Então, depois vocês vão lá no Ava, deixa uma mensagem para vocês, deixa uma atividadezinha simples, sobre competitividade, sobre turnover, sobre avaliação de desempenho, que é o que a gente vai conversar durante esse módulo de gestão de pessoas. E aí, eu costumo muito dizer, em todas as disciplinas que eu ministro, essa apostila que vocês têm em mãos é uma apostila muito rica de conhecimento, ela é uma apostila de um nível muito alto. Eu digo para vocês que eu estava ministrando projetos para uma outra turma, e grande parte do material que eu estava usando, que foi o Senar que construiu, eu tinha visto na minha pós. Então, assim, vocês estão num curso de nível médio, mas que vocês estão tendo a oportunidade de ter um conteúdo muito acadêmico, um conteúdo muito universitário, né, da universidade. Muitos de vocês já fazem curso superior, né, pela prática das outras turmas, eu percebi isso. Então, assim, é um material, são apostilas, são conteúdos que vocês devem deixar lá no computadorzinho de vocês, na nuvem de vocês, guardado, para usar sempre que precisarem. Alguns vão ficar obsoletos, mas vocês vão atualizando, tá bom? Porque é um conteúdo de extrema relevância, tá? Certo, pessoal? Então, para frente, vamos lá. O que é gestão de pessoas para vocês? Quando se pergunta, quando fala em gestão de pessoas, quando vem essa palavra, o que vocês identificam como gestão de pessoas? Alguém aí para representar a turma, por favor. Vamos dialogar, vamos conversar. Não vamos deixar eu falando sozinho aqui, não. Até para a nossa aula ser interativa e dinâmica. Alguém? Acredito eu que quando fala em gestão de pessoas, fala em gerir, né, as pessoas, entender as pessoas.
as pessoas fazem parte de uma engrenagem e a gestão de pessoas, ela é necessária para recrutar, para desenvolver, que vem da capacitação, para monitorar, né? E para tornar esse funcionário, esse colaborador, mais bem inserido dentro daquele quadro de funcionário, dentro daquela organização. Então, a gestão de pessoas, ela perpassa por todos os outros segmentos, por ser importante. Anteriormente, se pensava, não se valorizava tanto o funcionário. O funcionário estava muito mais no papel de executor de uma tarefa e não como um parceiro, como nós vamos ver daqui a pouco. E hoje não, hoje o funcionário, o colaborador, a gestão de pessoas, a gestão com pessoas, a gestão de talentos, como algumas empresas usam, ela vê o funcionário, o colaborador, como parceiro estratégico, não só como um funcionário que está ali para cumprir uma mera tarefa, mas um funcionário que tem criticidade, um funcionário que possa contribuir de modo orgânico, de modo mais estratégico para uma empresa. E assim fazer essa empresa, essa propriedade rural crescer, tá bom? E aí, isso inclusive é conteúdo da nossa apostila nos diz, quando falamos de gestão de pessoas, referimos-nos ao ato de gerenciar o ser humano dentro das organizações. Existem diferentes fatores que causam essa mudança, como alterações políticas, econômicas, culturais, sociais e tecnológicas, as quais acabam trazendo transformações e incertezas para a organização. Quando nós, da área de gestão de pessoas, falamos dessas transformações, dessas mudanças que aconteceram, porque imaginemos que nós atravessamos a era da digitalização. Hoje em dia, tudo está em nuvem, tudo está de modo digital. Mas antes, não. E aí, o que aconteceu? As pessoas precisaram migrar para esses novos modelos para poder se manter no mercado. Por quê? Porque a transformação tecnológica ela acabou tirando a oportunidade de muitos profissionais, inclusive em propriedades rurais, em fazendas, em zonas rurais. Mas essas máquinas elas precisam ser gerenciadas ou manuseadas por profissionais que, se não tiverem a devida competência técnica, eles não conseguem desempenhar a função. Então, ao tempo que as máquinas elas foram tirando os empregos, e aí eu costumo dizer tirando aí muito com aspas, tá? Porque a gente tem que ter cuidado quando a gente fala isso, porque as profissões elas vão evoluindo, elas vão se desenvolvendo. Daqui a 5 anos, tem mais de 300 profissões que vão deixar de existir. Então, são muitas profissões que vão deixar de existir. Assim como, anteriormente, no século passado, há 10, 15 anos, outras profissões deixaram de existir. Então, a política de gestão, a gestão de pessoas, ela é um aliado também para pensar em novas funções, em novos cargos dentro de uma organização. Tá? Fugindo um pouco da área do agronegócio, se a gente for considerar, não existia a profissão do youtuber, não existia a profissão do digital influencer, não existia a profissão do creator, do copyright. São profissões novas que a tecnologia da informação favoreceu, da inteligência artificial. Então essas mudanças, elas são necessárias para a manutenção do mundo pós-moderno. Tá? Por isso que essas transformações políticas, econômicas, culturais, sociais, elas sempre vão acontecer, tá bom? Quando é política, quando o governo ele emite um decreto ou ele desenvolve uma nova lei e essa nova lei dá margem para a formação de outras profissões, para a criação de outras profissões. Quando é de cunho cultural, quando uma profissão deixou de existir, porque a sociedade ela foi se desenvolvendo, né? Uma ocupação anteriormente que se via muito era a ocupação do taxista. Hoje é a ocupação do Uber, né? O Uber, do motorista de aplicativo. Não existia essa profissão. Concorda comigo? Concordo. E no meio urbano e rural, no meio rural, desculpa, não é diferente. A partir do momento que o Brasil, na década de 90, quando eu falo para vocês que a política de gestão de pessoas é recente,
Isso começou a ser mais discutido já nos anos 2000, porque nos anos de 1990, o Brasil resolveu o quê? Abrir capital. Quando ele abre capital, ele permite que os seus insumos, que os seus produtos sejam o quê? Exportados. Que a gente começa a vender para outros países. E isso favorece a criação de novas indústrias, a criação de novos comércios, a criação a demanda de funcionário, a demanda das fazendas aumenta de novos profissionais para essas fazendas. Porém, poucos ainda utilizam a gestão de pessoas na íntegra, a gestão de pessoas como um processo estratégico dentro de uma organização, tá? Então, anteriormente, não se via o funcionário, o colaborador, como um ativo. Se via como uma pessoa que estava ali para produzir, somente. Não se considerava que, com o trabalho desse funcionário, a empresa se tornaria mais rentável, mais competitiva e teria mais qualidade. Tá? Mas isso foi mudando. Tá? Isso porque cada pessoa com seus valores, comportamentos e alinhamento à missão organizacional tem uma grande importância para a organização. A gestão de pessoas vai além da estrutura de departamento, envolvendo todos os gestores, na busca por novos talentos e na preocupação constante pela retenção dos que já estão na empresa. Em uma força de trabalho tradicional, o trabalhador serve o sistema. Numa força de trabalho de conhecimento, o sistema deve servir o trabalhador. Isso quem disse foi Peter Drucker. É um grande entusiasta da administração moderna e ele disse que o sistema deve servir, ou seja, anteriormente o funcionário, o colaborador, ele servia a empresa de modo muito radical. Diego, isso ainda é possível se ver muito, se vê, infelizmente. Mas hoje é o sistema, é a política de gestão de pessoas que devem ter condições para que essa empresa possa servir o trabalhador. Servir de que forma? Utilizando suas ferramentas, o seu ambiente e tudo que é direito do trabalhador, de acordo com a CLT, de acordo com o que o produtor rural precisa fazer para amparar esse funcionário, esse colaborador, para que gere um ambiente mais agradável para que ele possa produzir. Tá? Segundo pesquisas, aí uma informação extra, o que é levado em consideração, o que faz com que um funcionário ele fique dentro de uma empresa? A gente pensa que é o fator financeiro, o fator monetário, e não é. Nas pesquisas de recrutamento, seleção, nas pesquisas de RH, o que mais os funcionários, os profissionais apontaram é que deva haver um clima organizacional, deva ser uma empresa que seja boa para se trabalhar. O que a pesquisa quer dizer? Que seja um ambiente agradável para produzir, um ambiente agradável para contribuir. Então, isso é levado em consideração. Porque imaginem vocês, que vocês ficam a maior parte do tempo aonde? Na empresa. Nossa casa é dormida, é final de semana. Se eu não tiver um ambiente propício para o meu desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento, para nós opinarmos, para nós produzirmos, para nós trabalharmos e ter amor para aquilo que a gente faz, aquilo vai gerar angústia e aquilo vai fazer com que a empresa tenha rotatividade. Eu vou escolher, quando me surgir uma oportunidade financeiramente melhor, eu vou sair dessa empresa e vou para outra, porque eu levei em consideração muito mais o financeiro do que o ambiente, porque esse ambiente não é propício para o meu desenvolvimento. Então, se na empresa X eu vou ganhar um pouco mais e ter um ambiente melhor, eu vou optar para ir para lá. Tá? Então, hoje, há essa preocupação de o sistema servir o trabalhador. Tá? Entre as atribuições da gestão de pessoas está o desenvolvimento de políticas e atividades práticas para envolver os colaboradores, tais como recrutamento e seleção de pessoas. Ainda é muito feito a indicação.
o boca a boca, o famoso boca a boca. Gabriel tem uma propriedade e Gabriel chegou para a Geiciane e disse: Geiciane, eu estou precisando de um... Como é que vocês dizem? Uma função aí de um profissional do campo. Preciso de um vaqueiro. Vou dar um exemplo aqui, tá? E aí a Geiciane vai lá e indica. Só que Gabriel, ele não teve o cuidado de fazer um descritivo desse cargo. O que é esse descritivo, Diego? É o objetivo do cargo. O que é o objetivo do cargo? É o que ele vai fazer dentro dessa empresa. Por que eu estou contratando esse vaqueiro, esse profissional? Eu estou contratando esse com um objetivo. Ele vai fazer o quê? E tem as atividades principais que ele vai fazer. Então, antes de nós pegarmos alguém por indicação, a gente tem que ter o quê? Uma coisa chamada descritivo de cargo. Para nós podermos oferecer a vaga, fazer o recrutamento, que é o momento onde eu digo para o mercado que eu preciso de funcionário. Eu faço o recrutamento. Depois disso, eu faço a seleção. O que é a seleção? É a triagem curricular. É o momento que eu vou identificar quem mais tem o perfil para aquela vaga, para poder selecionar esse profissional para a propriedade. Certo? Depois disso, eu faço a integração desse funcionário. Pessoal, jamais, se vocês estiverem na condição de gestor de pessoas ou gerente dessa propriedade, porque às vezes a propriedade ela não é grande, ela não tem um departamento de gestão de pessoas, às vezes você, enquanto gerente, enquanto administrador, acaba acumulando essa função. Um funcionário chega, ele tem que ser apresentado para a equipe que já está, ele tem que conhecer os setores, ele tem que conhecer as atividades da empresa, tem que ser feita a integração desse funcionário, para ele se sentir um pouco mais a par, para ele se sentir mais à vontade, para ele se sentir dentro daquela empresa. Por isso que é necessário falar da empresa, falar da história da empresa, o que a empresa vende, tá? O que a empresa não pactua, isso é importante. Porque na hora que vocês forem aplicar a avaliação do desempenho desse profissional, Diego, mas a minha empresa, a minha propriedade que eu cuido só tem 10 funcionários, só tem 5 funcionários. Façam avaliação de desempenho. Quando vocês fazem a avaliação de desempenho, o que é avaliação? É vocês analisarem, é vocês criarem um formulário e o que vocês levam em consideração para esse funcionário ser um funcionário modelo. E aí vocês poderem dar feedbacks, tá bom? Olha, eu percebi, Thomas, que você tem atividades que você faz, mas tem outras que você deixa a desejar. Como é que a gente pode melhorar essas atividades que você está deixando a desejar? Você acha que você não está tendo habilidades técnicas para fazer? Isso é importante, tá bom? Recompensar, remuneração e benefícios. Já existe, quando você contrata, é uma relação de trabalho. Uma relação de trabalho, seja por meio de CLT, seja por meio de prestação de serviços, que você precisa recompensar. De que modo? A remuneração que você vai gerar e os benefícios. Que benefícios são esses? É um auxílio alimentação, auxílio transporte, além disso, um plano de saúde, bateu meta, ganha um adicional, enfim. São benefícios que sua empresa, que sua propriedade pode proporcionar para o seu funcionário, tá? Desenvolver. Lembra quando eu falei agora há pouco da avaliação de desempenho? Eu percebi que a Dalan ele está com um nível de produtividade mais abaixo. Eu vou trazer um profissional de produtividade para cá para a empresa. Então, eu vou aproveitar e vou conversar e vou colocar para a Dalan ficar um pouco mais próximo desse profissional, dessa pessoa que eu contratei, dessa consultoria, para poder ele ter um desempenho melhor. Então, o que eu faço? Eu estou treinando. Então, desenvolver é capacitar, treinar, tá bom? É ter comunicação corporativa também. Por que as empresas elas têm problemas de um setor para com o outro? Porque falta comunicação, tá? Às vezes,
As empresas, elas, na maioria das vezes, elas não se comunicam. E, por não se comunicar, acabam um setor atrapalhando o outro. Quando se tem uma comunicação corporativa estratégica, o que a gente percebe é que essa empresa ela não consegue ter ruídos. Sabe aquela história do telefone sem fio? Uma mensagem que foi passada de modo... o primeiro que falou a mensagem passou para o segundo já não ouviu direito e deturpou aquela mensagem, e para quem é de destino a mensagem, chega de modo deturpado. Então, quando a empresa não tem uma comunicação sistemática, uma comunicação madura, uma comunicação corporativa, isso acontece, tá bom? Manter higiene e segurança e qualidade de vida. O que é isso, gente? Higiene é ter um local de trabalho salubre e não insalubre. É ter um local de trabalho higiênico que ele não adoeça. É zelar pela segurança. O que é essa segurança? É zelar pelos equipamentos de proteção individual desse funcionário, para que ele possa ter o quê? Uma qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. Tá? Monitorar. Banco de dados e informações gerenciais. Vocês, enquanto gestores, enquanto gerentes de uma propriedade, vocês terão que gerar informações, gerar dados, informações extras que vão lhes ajudar a tomar decisões estratégicas, a tomar decisões para a manutenção, para a manutenção da empresa. Uma decisão estratégica, uma tomada de decisão, esse acompanhamento das atividades. Foi passada uma atividade para mais uma vez, no exemplo do vaqueiro. Esse vaqueiro, no final do dia, ele tem que prestar conta das atividades que ele fez. Tá? Até aí, tudo bem, pessoal? Tá dando para entender? Alguém aqui na sala comigo? Tá dando para entender? Sim. Pronto. Então, as pessoas e as empresas, elas buscam seus objetivos próprios, que nem sempre são os mesmos para os dois lados. Deixa eu só ver se não pulei muito. Não. Mais uma vez, as pessoas e as empresas buscam seus objetivos próprios, que nem sempre são os mesmos para os dois lados. Então, a empresa ela tem um objetivo, o funcionário tem outro. O que a gente pode fazer é ter um alinhamento desses objetivos. Quando eu contrato, eu preciso que o meu funcionário ele enxergue que os objetivos dele têm que ser semelhantes aos nossos. Ou ele se adapta aos objetivos organizacionais da propriedade. Tá? Objetivos organizacionais: sustentabilidade individual, ele quer melhores salários e ganhos. Lucratividade, o objetivo individual, melhores benefícios. A empresa quer produtividade, ele quer o quê? Estabilidade no emprego. A empresa quer qualidade, ele quer segurança no trabalho. A empresa quer competitividade, ele quer o quê? Qualidade de vida. A empresa quer redução de custos, ele quer satisfação e respeito. A empresa quer imagem e reputação no mercado. Imaginem que um funcionário ele deixa de ordenhar uma vaca e isso deu problema e a imagem da empresa fique manchada. Então, a empresa tem que zelar por essa imagem, porque se ela tiver com uma imagem deturpada, não com uma boa reputação, isso compromete que ela feche negócios posteriores, tá? O funcionário ele quer ver o quê? Uma oportunidade de crescimento. A empresa ela está se posicionando no mercado para querer novos mercados, para alcançar novas praças. O que o funcionário quer? Liderança e liberdade para trabalhar. Ou seja, ele não quer ficar num ambiente que não seja um ambiente que ele possa opinar, que ele possa produzir, que ele possa sugerir. Ele quer esse ambiente, que ele possa
possa ser um ambiente acolhedor, um ambiente onde ele possa contribuir para o crescimento da empresa. Só está nós três na sala, né? Os demais foram embora. Pronto. Os objetivos da gestão de pessoas, né? São variados e devem contribuir para a força da organização, abrangendo aspectos como ajudar a organização a alcançar seus objetivos, né? O funcionário ele precisa entender que a empresa, que a propriedade, ela tem que a indústria, a agroindústria, ela tem um objetivo organizacional. E essa agroindústria depende da disponibilidade, da competência técnica desse colaborador para alcançar esses objetivos. Através desse trabalho, proporciona o quê? Mais competitividade à organização. Proporciona à organização pessoas bem treinadas e motivadas. Aumenta a satisfação das pessoas no trabalho. Desenvolver e aumentar a qualidade de vida no trabalho. Então, o quê? Os objetivos da gestão de pessoas é fazer com que tenha esses índices que eu já elenquei, além de que faça a administração e incentive as mudanças. O que é incentivar a mudança? Eu tenho um funcionário com uma nova função, ele tem a habilidade para estar numa outra função, eu percebo que ele tem oportunidade para crescer, e eu vou fazendo esses arranjos, vou fazendo essas remodelações dentro da estrutura organizacional, tá? Enquanto objetivo, também temos manter políticas éticas e comportamentos responsáveis com a sociedade. Manter políticas éticas é desde você assalariar o seu funcionário e pagar o salário desse funcionário no dia, até o 5º dia útil do mês, ser responsável com a sociedade, não usar agrotóxicos que fazem estragos ao meio ambiente, ser uma empresa socialmente correta, não se apropriar de mão de obra escrava. Então, tudo isso características, objetivos estratégicos de uma gestão de pessoas. Olha, aqui a gente tem um eixo que é um fluxo da gestão de pessoas, que esse fluxo ele vem lá do PDCA, da administração, né? Quando a gente está administrando, estamos nessa condição de gestor de pessoas, gerente de pessoas, a gente tem que considerar o PDCA. O PDCA é uma ferramenta de planejamento estratégico que é importante na área de gestão de pessoas, que é o planejar, o organizar, o administrar e o controlar. Eu preciso planejar as atividades da minha área de gestão de pessoas. Depois que eu planejo, eu organizo. Depois que eu organizo, eu vou administrar, ou seja, eu vou executar. Depois disso, eu vou controlar. Como é que eu controlo? Monitorando, para entender que o meu planejamento que eu fiz lá na primeira etapa, ele está sendo cumprido, porque se ele não estiver sendo cumprido, eu preciso de estratégias, de alternativas para fazer a correção. Se algo está fugindo do controle daquilo que foi planejado, tá? Então, planejo, organizo de que modo que isso vai acontecer. Na organização, as coisas já estão acontecendo, eu administro, tá? Faço gerenciamento e faço o controle, certo? Então, gestão de pessoas, na prática, como é que acontece? Processo de agregar pessoas. É o momento que eu faço o recrutamento e eu faço a seleção. É o momento que eu mostro para a sociedade que eu tenho uma vaga. Eu tenho uma vaga para um técnico em agronegócios, certo? Eu tenho o descritivo dessa vaga e eu tenho as atividades que esse candidato
vai desempenhar dentro da minha propriedade. Desculpa. Então, eu recruto. Depois disso, o que é esse processo de agregar pessoas? É eu disponibilizar para a sociedade, é eu sinalizar um canal para ser colocado esse currículo, seja um canal, seja na própria propriedade, seja através de envio de e-mail, seja LinkedIn. LinkedIn não é muito comum em propriedades rurais, né? Mais em empresas corporativistas de outras áreas, de outros segmentos. E depois disso é o processo de aplicar pessoas. Depois que eu recruto, eu seleciono, esse candidato virou funcionário, esse funcionário está desempenhando suas funções, certo? Tudo bem, Rafael? Eu faço... E depois disso eu vou fazer o quê? A avaliação do desempenho desse funcionário. Depois disso, processo de recompensar pessoas. É o momento que eu faço a correta remuneração, eu mapeio quais são os benefícios que essa função de técnica agronegócio eu vou estar oferecendo para esse funcionário. Lembrando que benefícios são atributos irrevogáveis na política de gestão de pessoas. Benefício é direito adquirido, falando juridicamente. Se é um direito adquirido, o que eu quero dizer com isso? É que Rafaela eu contratei para ser técnica em agronegócio da minha fazenda. E Geiciane também foi, depois de 2 anos, eu contratei Geiciane para desempenhar a mesma função. Só que eu estou percebendo que o mercado está desacelerado. E eu ofereci benefício para a Rafaela de plano de saúde, de PL, eu ofereci ticket de alimentação. E por essa situação do mercado, o que eu faço com a Rafaela? A Rafaela está há mais tempo comigo, eu tiro esse benefício da Rafaela. Só que isso, juridicamente, não... Por isso que eu não gosto. Oi? Oi, Rafaela? Tirar minhas coisas para dar para os outros, rapaz, onde já se viu. E aí, Rafaela, isso não pode acontecer, tá? Isso é direito adquirido. Então, juridicamente, nenhum empresário pode retirar um benefício para dar para outra pessoa. Eu tenho uma curiosidade. Pode perguntar. É comum, tipo assim, digamos que eu estou na empresa há 1 ano e 5 meses. Suponhamos, estou com 2.500 na carteira. Não acontece, infelizmente, né? Mas estou rezando para que aconteça. Aí, estou com 2.500 na carteira. E eles contratam outra pessoa para ficar no mesmo setor que eu, com um salário mais alto, tipo, com 2.900. É certo para exercer a mesma função que eu? É errado. Só que não existe um amparo legal. Um amparo legal, não existe. Um amparo jurídico. Porém, o que essa empresa deveria fazer, Rafael? Que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, talvez na próxima aula. Ele deveria fazer, ou nessa, não lembro agora. Ele deveria fazer um recrutamento interno. Antes de trazer alguém de fora, eu disponibilizo essa vaga para a empresa e vejo quem quer se inscrever. Faço a avaliação com os critérios e, caso tenha alguém interno, eu seleciono para essa vaga. E aí, o que eu faço? Eu preciso equiparar o salário. Porque senão isso vai gerar o quê? Desmotivação de quem já está na casa há mais tempo. Já estou, professor, preciso de dinheiro. Tá? Então, isso desmotiva o funcionário. E isso... Professor, é a mesma situação minha, interrompendo você aí. Pode falar, né? Então, assim, o que acontece é que, às vezes, nem o próprio empresário, ele conhece, ele é ciente disso. Ele precisava entender que, quando ele coloca alguém
para fazer a mesma função e ganhar mais do que o funcionário que já está na casa, há o quê? Há uma desmotivação. Ou ele equipara o salário, ou ele abre seleção interna para ser feito. O que eu sugiro para você fazer, Rafaela e Maria, é conversar com ele. Eu queria saber qual foi o motivo, por que o salário de Beltrano chegou agora, está mais elevado do que o meu, eu estou aqui mais tempo, eu visto a camisa da sua empresa, Professor, eu desempenho correto as minhas funções. Eu queria entender, ou você equipara o meu salário com o dele, ou tem empresa que está... Aí a gente força um pouquinho a barra, porque tem empresa que está me querendo e eu estou aqui à tua disposição, dando prioridade para você. Agora você está dando prioridade para uma outra pessoa que chegou agora. Agora, se ele tiver formação técnica maior do que você, Rafael, o empresário vai justificar isso. Só que isso tem que ser Não. negociado, entende? O que eles fazem? Como recursos humanos, digamos que em relação a salários são algo que é bem oculto, né? Vai, contrata a pessoa só, a gente só sabe do salário da pessoa se a pessoa falar para a gente. Entendi. Mas é o que eles julgam, né? Que não, como assim não, o salário de vocês são igual? Não é, a gente sabe que não é. Tem muita gente que agora chegou agora quer sentar na janela. Infelizmente, essa é a verdade. Apesar que não tem as mesmas, digamos, tem os mesmos cursos que a gente tem o ensino médio, tem tudo o mesmo, a mesma coisa, só que a diferença é que não valoriza os funcionários que têm já mais tempo, aí quer valorizar outro que chegou agora. Isso, Entendi. eu sinceramente, eu tenho vontade de largar logo a de mão, O que professor, vai mas eu não vou largar, acontecer, não. Rafael, é que chegando uma outra empresa em Balsas, com uma política melhor, o que vai acontecer? Vocês sairão, deixarão a empresa e irão para uma oportunidade melhor. Se ele não tiver uma política me fugiu a palavra agora, uma política interna que iniba isso, ele precisa dar condições favoráveis para que vocês tenham uma manutenção dentro da empresa. Porque senão ele vai começar a ter rotatividade e não vai entender o motivo. Ele precisa entender. Por isso que eu falo para você. A gente, às vezes, enquanto funcionário, a gente fica receoso de negociar com o patrão. A gente precisa negociar. A gente precisa conversar. A gente precisa se vender o tempo todo. Mas como é que é esse se vender? Eu sei que eu sou bom profissionalmente e que a minha saída vai ensejar em um problema para a empresa. Por quê? Porque eu me dedico, eu faço meu trabalho da forma correta e mão de obra está o quê? Escassa. E conversa com ele. Coloca na balança os motivos. Tá bom, Rafael? Positivo, professor. Pronto. Serve para ti também, viu, Maria? Pronto. Processo de desenvolver pessoas. É o que? Treinamento. Toda empresa precisa ter treinamento, precisa gerar conhecimento, precisa ter aprendizagem, precisa desenvolver as pessoas. Com falta de profissionais habilitados no mercado de trabalho, isso se tornou uma prática cada vez mais comum dos funcionários, dos gestores, dos donos de empresas, de propriedades, moldarem a sua equipe de acordo com as suas diretrizes organizacionais. E não só por isso. Como o mundo está em constante movimento, em constantes transformações, é necessário ter uma política interna de treinamento e capacitação. Surgiu um processo de digitalização, surgiu um processo esqueci o nome agora. Esqueci a palavrinha, que é uma palavra, uma área, um termo muito usado no setor de vocês. Compliance, pronto, lembrei. Capacitar os profissionais nessa área. Então assim, eu preciso ter um cronograma de capacitação, de treinamento. Vou falar hoje sobre motivação, vou falar hoje sobre rotinas administrativas, sobre produtividade. Por quê? Porque o funcionário se sente valorizado, ele vai estar sendo capacitado. E ele sendo capacitado, ele consegue ficar mais motivado e integrado na empresa. Tá?
Processo de manter pessoas. Como é que eu mantenho pessoas? Dando condições de trabalho, desde um ambiente agradável, um ambiente que propicia desenvolvimento, um ambiente seguro desde contra danos à sua saúde física, à sua saúde mental, tá? E também aos EPIs, que é lá na área de saúde física. Os EPIs são importantes, equipamento de proteção individual, que, infelizmente, muitas empresas não adotam e têm que adotar. Os EPIs, eles são importantes para qualquer função, seja você que fica no caixa, que fica no atendimento, ou que fica lá na fazenda, na propriedade rural, pegando um sol de rachar, pegando chuva, a sua saúde está vulnerável. Então, a empresa precisa desse processo de manter pessoas e respeitar o que reza a CLT, tá? Que é a Convenção das Leis Trabalhistas. Tá certo? E quando isso não acontece, o que é feito? Às vezes, o sindicato ele acaba ajudando ou atrapalhando. O sindicato ele é muito mais para ajudar os funcionários, tá? Os colaboradores. Processo de monitorar pessoas. Como é que a gente monitora esse processo de pessoas? Acompanhando as atividades e controlando. Foi passado um checklist para aquele dia, para aquela semana. Eu, enquanto gestor de pessoas, ou enquanto gerente daquela propriedade, eu preciso fazer esse acompanhamento à risca do que está sendo. Ele, além desse checklist, ele pode alimentar isso no sistema. Pronto, ele jogou no sistema, aquilo, eu vou ter o login e senha para poder entrar na intranet da empresa ou da fazenda e fazer o acompanhamento, e realizar o acompanhamento das atividades. Tá? Bora lá. Administrativamente falando, a gente tem aí pessoas como as empresas antes viam o funcionário e como é o correto. Antes, elas viam pessoas como recurso. Quando elas viam pessoas como recurso, o que se tinha? Empregados isolados no cargo, ou seja, o setor de gestão de pessoas ele não conversa com o setor de financeiro, ele não conversa com o setor de compras. Pessoas estão ali isoladas. O atendimento não fala com o caixa, o atendimento não fala com a logística, o atendimento não fala com o pessoal da fábrica. Hoje, não. São colaboradores que trabalham em equipe, quando a empresa vê pessoas como parceiras. Quando a empresa vê pessoas como recursos, eles veem só como empregados isolados no cargo. Desculpa, muda até o nome, entende? Empregados quando é visto como recurso. Quando é como parceiro, é visto como colaborador. Tá? Então, fiquem atentos a esses nomes, quando vocês estiverem nessa função de gestor de pessoas, gerente de uma propriedade. Ao invés de chamar empregado, chama colaborador. Pessoas como recurso, horários rigidamente controlados. Pessoas como parceiras, o objetivo da organização são negociados e compartilhados. O que é isso? Eu posso chegar um pouco mais tarde, eu vou ficar um pouco mais tarde na empresa, mas eu vou produzir. Os objetivos da empresa também são meus. Tá? Preocupação com normas e regras. Preocupação com resultado. Eu não vou me ater só às normas e regras que engessam, não me tornam produtivos. Ao ponto que, quando eu estou como um funcionário parceiro, eu me preocupo muito mais com os resultados. Eu sei que eu vou trabalhar, eu vou produzir, vou dar resultado para aquela empresa. Pessoas como recurso são executoras de tarefas. Pessoas como parceiras, elas têm participação nas decisões, ou seja, elas constroem as decisões, elas participam do desenvolvimento das estratégias. Tá? Pessoas como recursos apenas são vistas como mão de obra. Pessoas como parceiras, elas têm preocupação com a ética,
com a responsabilidade social. Ela sabe que ela não vai jogar um agrotóxico ou algum um pesticida na margem de um rio, na margem de um mar. Ela tem responsabilidade social com aquele meio. Fornecedora de atividades. Elas o quê? Elas não esperam a atividade, elas vão em busca da atividade. Elas têm inteligência e talento para desenvolver suas tarefas, pessoas como parceiras, tá? Então, foquem em pessoas como parceiras e não em pessoas como recursos. As propriedades precisam entender que as pessoas são colaboradores, são parceiras e não são só recursos. Não são máquinas, são profissionais dotados de habilidades e conhecimentos. E aí a gente chega no setor agropecuário, seus desafios na gestão de pessoas. Eu até falei anteriormente que o Brasil ele, né, abriu a economia em 1990 e com isso teve uma série de desafios, porque a demanda aumentou, né? E a nossa concorrência com os outros mercados também aumentou. Porque imaginem antes que a nossa lavoura, o nosso agronegócio, ele era só para abastecer o mercado interno. E quando ele decide abrir a sua economia para vender para o mercado externo, ele tem uma concorrência mundial, globalizada. Então, ela precisou que a sua política de gestão de pessoas ela também acompanhasse essa evolução. E aí, com essa evolução de novas tecnologias, ela precisava que a sua estrutura organizacional, a sua estrutura de gestão de pessoas, fosse competitiva junto ao mercado globalizado. Senão, nós ensejaríamos em ter grandes gargalos e grandes contratempos. Deixou de existir? Não. Mas a gestão de pessoas ela começou a acompanhar esse crescimento. Ainda é desafiador, professor? É desafiador, porque muitas propriedades continuam trabalhando de modo amador. Muitas e muitas propriedades, com muitas empresas. O exemplo foi da Rafaela trazendo o relato do local que ela trabalha. Então, ainda é muito comum nós vermos empresas trabalhando de modo amador e não usando as estratégias da gestão de pessoas. Vocês, com certeza, que trabalham, estão se perguntando, meu Deus, por que na empresa que eu trabalho não é desse jeito? Por que é desse jeito tão amador? Com certeza, vocês vão começar a se questionar várias e várias coisas. Sim ou não? Sim, quero ser a melhoria. Pronto. Olha, quem chegou depois, me passa o nome para eu poder fazer o registro aqui na nossa chamada, senão vão pegar falta. Pronto. Bom, a empresa rural ou agroindustrial vem passando por uma reestruturação conceitual e prática de gestão de pessoas, sendo uma área de muita importância e que merece a atenção do gestor rural, pois o capital intelectual de uma empresa agrega valor aos seus produtos e serviços. O que vocês precisam entender, gente? É que, olha só, é a nossa figura. A gente tem uma vaquinha e logo em seguida uma fábrica que essa fábrica, essa vaquinha vai gerar um insumo. Aqui aparece a figura do ser humano, que vai mexer na engrenagem. É ele que vai usar o maquinário para fazer o quê? Queijos, compotas e outras coisas mais. Tá? O leite, o queijo, a coalhada, enfim. Então, o funcionário, o colaborador, ele faz parte de um capital intelectual. Se não existir funcionário, não existe empresa. Não adianta eu ter dinheiro para colocar uma empresa e não ter funcionário para atender às demandas da empresa. Por isso que funcionário ele é o ativo mais importante da empresa. Gestão de pessoas é o coração de uma empresa. Tá?
O rápido processo de inserção de novas tecnologias no setor agropecuário tem alterado o perfil do empregador ligado ao agronegócio brasileiro. Desse modo, são desafios para a competitividade do setor, aspectos de gestão de pessoas, como seleção, treinamento, avaliação. Olha só o desafio, o que tem que se levar em consideração? Tudo aquilo que a gente já falou. A seleção, o treinamento, a avaliação de desempenho, remuneração, segurança, qualidade de vida, ética e responsabilidade socioambiental. Essa última ela é muito importante e nesse governo ela tem sido muito discutida porque, infelizmente, os recursos naturais onde se planta, eles não são renováveis. Então, se nós não tivermos cuidado de usar o solo de modo estratégico, de modo pensando nas próximas gerações, esses recursos, eles se esgotam. E aí, a gente vai ter um sério problema de abastecimento. Hoje, o Brasil é uma grande matriz alimentar que alimenta a grande parte do mundo, né? Ainda bem por isso. Porém, os nossos recursos, se eles não forem usados de maneira sustentável, a gente corre o risco de deixar de ser essa potência. E também, além de devastar as nossas florestas, as nossas matas, a nossa flora e a nossa fauna. Que, infelizmente, há uma discussão que a agroindústria e o agronegócio é um dos grandes vilões, né? Por esse desmatamento. Mas a gente não vai entrar nessa seara política, porque não nos compete, mas é algo que a gente tem que ficar em alerta, tá? Normalmente, a administração de uma propriedade ela é feita pelo proprietário que não tem conhecimento teórico. É o que eu falei, existe um gap aí, um gargalo muito grande. Esse gestor da propriedade, ele não tem conhecimento teórico de administração, que é o que vocês estão tendo. Ele não sabe como desempenhar a tarefa. Ele faz as coisas de modo amador, não é nem de modo artesanal, é de modo amador. Tá? E logo ele não tem um recrutamento interno e externo, que é o que eu estava explicando para a Rafaela. Tá? Então, o que é um recrutamento interno e externo, pessoal? Recrutamento interno. Eu estou com tenho uma propriedade de soja e eu precisei de um produtor rural. Primeiro, eu faço o anúncio da vaga dentro da empresa. Através de quê? Do mural, do e-mail, da intranet, da empresa. E peço para as pessoas se candidatarem. Faço a seleção. Não havendo pessoas com competência técnica, eu faço o recrutamento externo. O que é recrutamento externo? É quando eu divulgo essa vaga para fora da empresa, em outros ambientes. Eu mando para o Cine, eu mando para uma empresa de RH, eu coloco no site da empresa, e aí as pessoas vão colocar o seu currículo, e aí eu, enquanto gestor de pessoas, vou entender, vou analisar o currículo de cada um. Aí sim eu faço o recrutamento externo, certo? Então, recrutamento interno e externo. Cada um tem a sua tipologia, cada um tem a sua diferença. A maior parte das pessoas que aparecem na propriedade à procura de emprego acaba sendo contratada e é transferida de serviço em serviço. Por que isso acontece? Porque não foi contratada para aquela função. Sabe o que acontece muito, pessoal? Quando você vai colocar currículo numa empresa, geralmente você coloca um objetivo generalista. Esse objetivo, ele é errado. Ele não pode ser generalista. Se tem uma vaga para operador de caixa, para médico veterinário, desculpa, eu não vou colocar um objetivo generalista. O objetivo da vaga que tem que estar naquele currículo é estar disponível para ser médico veterinário daquela propriedade. Ser técnico em agronegócio daquela indústria, daquela fazenda. Esse é o objetivo. Não viaje quando vocês estiverem fazendo um currículo em colocar objetivos genéricos. Isso não funciona, tá?
principalmente se for uma empresa grande, que tem um recrutamento de seleção, que tem uma empresa contratada para fazer isso, ela vai ver teu currículo já com bons olhos, vai entender. Esse cidadão sabe o que quer, tá? Então, quando não é feito o recrutamento interno e nem externo, o que acontece? Eu achei que fulano que foi indicado por Beltrano tinha função para essa vaga, não foi, ele vai passando até dar certo. Quando eu faço um recrutamento de seleção de modo estratégico, de modo profissional, a Rafaela pode até ter muita competência, mas para essa vaga ela não tem um perfil. Quando eu tiver uma outra vaga, o perfil que a Rafaela tem, aí eu chamo Rafaela. Porque a Rafaela tem um perfil específico para determinada área, certo? A avaliação de desempenho, ela é realizada informalmente pelo próprio proprietário ou por um gerente, porém uma avaliação feita sem técnica alguma, que pode muitas vezes ser realizada de forma errada. Então, às vezes, você quer fazer de qualquer modo, não tem um padrão, não tem um parâmetro, não tem uma base. Isso não funciona. Outra coisa é quando falamos em remuneração. Existe aí 2 tipos de remuneração para quem é do modo rural. Tem o modo urbano e tem o modo rural. Salário direto e salário indireto. Salário direto é aquele que é praticado no modo urbano também. Tá? Salário direto é a forma de pagamento mensal em dinheiro que recebe pelo seu trabalho. Salário indireto é o pagamento em forma de moradia, água, luz e produtos produzidos na propriedade. Ou seja, eu dou casa, eu dou água, eu dou luz e dou os produtos para manutenção daquele funcionário dentro daquela empresa. Certo? Isso é salário indireto. Ok, pessoal? Até aí tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Acho que estão. Sim. Pronto. O nosso Zoom ele não caiu, eu não sei por que motivo. Que bom. Pronto. Ó, aqui tem uma figura do produtor, do funcionário e do representante sindical. E aqui nessa outra figura tem o produtor, o supervisor e o gerente e o funcionário. Tá? O que a gente quer dizer com isso? É que em ambas as figuras existe alguém que comanda, que é o produtor. Tá? Por que o representante sindical está aqui? Porque ele representa institucionalmente alguém que pode amparar o funcionário, tá? Ou, dependendo, pode amparar o produtor, se for um sindicato de produtores rurais. Se for um sindicato de funcionário, ele vai amparar o funcionário, certo? É por isso que existe muitos sindicatos. Existia, né, a nova lei no governo Temer, acabou destituindo vários sindicatos, porque até no salário de vocês era descontado uma parte para esse sindicato. Então, com o governo, não sei se foi o governo Temer, foi o governo Bolsonaro, acabou destituindo vários sindicatos, tá? O que é importante para nós podermos ter um ambiente estratégico, uma política de gestão de pessoas estratégica para os funcionários. É quando a empresa ouve as queixas, as sugestões, os desabafos e as críticas, seja de algum cliente, da organização rural, de algum colaborador, evitando preconceito e hierarquia cultural em nível escolar, tá? O fato de ter um funcionário no nível operacional, isso não quer dizer que ele tem que ser desrespeitado por alguém, por um gerente, por um supervisor. Eles estão hierarquicamente em níveis diferentes, porém,
eles são funcionários, são colaboradores do mesmo grupo, da mesma empresa, da mesma propriedade, tá bom? Deixar os colaboradores darem asas à imaginação por meio de conversa para que fiquem à vontade e mostrem suas ideias e propostas. Às vezes, na grande maioria das vezes, as ideias de melhorias, elas advêm dos funcionários e não do dono da empresa. Mas ele só consegue propor ideias e sugestões se for um ambiente propício para ele sugerir, para ele propor, para ele opinar, tá? Identificar e divulgar as normas internas, objetivo da organização, tarefas exercidas, suas estratégias e normas externas, leis, sindicatos, condições econômicas, competitividade que podem facilitar o relacionamento com os colaboradores. O que é isso? É que nessa empresa, a política interna, as tarefas devem estar expostas em murais, em quadros, tá? As normas da empresa precisam estar expressas nesses locais, para que os colaboradores vejam com frequência. Fornecer a maior quantidade possível de informações aos colaboradores sobre o serviço da área de gestão de pessoas. Trabalhar as resistências às mudanças, fazendo com que os colaboradores deem suas opiniões e falem sobre suas vontades, expectativas e medo. Então, eu não tenho um ambiente opressor. Eu tenho um ambiente que eu busco que o funcionário, o colaborador, ele dê a sua opinião, ele fale como ele está se sentindo, se ele não está bem, se ele está bem, se ele está passando por algum problema, tá? Que ele fale das suas expectativas enquanto funcionário, quais são os seus maiores receios, seus maiores medos, para que a empresa possa ouvi-lo e trabalhar também nessa demanda, tá? Criar um sistema de recompensa para os colaboradores rurais, dando assim motivação para melhorar o seu desempenho. Exemplo, o colaborador com maior produtividade e menos falta ganha. No final, uma bonificação, um salário maior, enfim. Só que esse sistema de recompensa, ele tem que ser muito bem desenhado, porque às vezes as empresas dão um sistema de recompensas que não atendem à necessidade do funcionário. Quer ver um exemplo? Imaginem vocês que sejam casados, tenham filhos e ganhem uma viagem dessa propriedade. Você é uma pessoa que produz muito, quando você está manipulando essa máquina, você faz mais de 100 queijos por hora, enquanto o funcionário X faz só 30, só 50. Você produz mais do que todos aqui, então, para você produzir mais, eu vou lhe dar uma recompensa, uma bonificação. Aí você pega seu Jairinho e manda seu Jairinho dar uma viagem para seu Jairinho para o Jalapão. Ou para Chapada das Mesas. Pronto, Chapada das Mesas que está perto de vocês aí. E aí seu Jairinho, ele ganhou a viagem, mas ele não pode levar ninguém. Seu Jairinho, para ele só é importante a viagem se ele puder levar a mulher e a esposa. Ou a esposa, é a mesma coisa, né, gente? A esposa e a filha. E aí seu Jairinho, ele não aceitou viajar. E a recompensa, que era para ser uma recompensa, passou a ser uma angústia. Então, é necessário entender que recompensa você vai ofertar para esse funcionário. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Sim, faz sentido. Como é que eu vou enviar Jairzinho para a Chapada das Mesas se eu não facilito? Se eu não dou condições para ele levar a sua família, a sua filha e a sua esposa, para que aquele momento seja um momento festejado, estou aqui porque eu bati minha meta, e isso foi legal, no mês que vem eu vou dar o melhor de mim ainda mais. Então, ele acaba sendo oprimido por uma recompensa que não condiz com a realidade dele. Certo? Certo. A liderança... pronto. Fechamos o eixo e falamos de salário direto, salário indireto. Falamos dos desafios da gestão de pessoas no agronegócio.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre liderança, tá? O que vocês entendem por liderança? Vem, pessoal. O que é ser líder para vocês? Liderança é aquela pessoa que vai estimular, né, a equipe. O líder vai estimular a equipe a crescer. Pronto, quem está falando? É o Thomas? Gabriel. Gabriel. Pronto, Gabriel. Então, liderança é importante em todos os níveis da sociedade, tá? Alguns nascem líderes, outros desenvolvem liderança, outros são líderes natos, como eu disse, né? Então, a liderança, ela é um meio que nós desenvolvemos para persuadir as pessoas a fazerem atividades que nós estamos pedindo, de modo bem didático. É isso, tá? É a habilidade que eu tenho de extrair o melhor das pessoas. Se eu não tiver essa habilidade de extrair o melhor que as pessoas têm, de gerenciar aquilo que eu faço, eu não consigo ser líder. E aí, professor, mas líder, de que modo que eu consigo adquirir outras habilidades para me tornar um líder melhor? Através de formações, através de cursos, através de relacionamento com amigos que têm essa habilidade. Você acaba conversando, dialogando, e você vai adquirindo habilidades, porque o homem é fruto do meio. O homem ele é um ser sociável. O homem ele é um ser que, quando ele se permite, ele pode ser influenciado, claro, quando ele permite, para o lado bom, assim como para o lado ruim. Então, vocês, enquanto gestores de propriedades, vocês só serão bons gestores de pessoas, bons gestores financeiros, se vocês tiverem habilidades com a liderança. Existe um gargalo, um problema muito grande com gestores financeiros. Gestores financeiros, na sua grande maioria, eles não têm habilidade de liderança, de liderar. Eles são muito bons executores, diferente de gestores de pessoas, que têm habilidade para liderar melhor do que outras pessoas, tá bom? Então, a liderança pode ser entendida como uma forma de inspirar, motivar os colaboradores no atingimento de metas. Ou seja, Gabriel é um cara que consegue falar a língua o vocabulário. Vou dar um exemplo aqui chulo, da peãozada, do pessoal que está no nível mais operacional. Ele consegue transitar entre o nível operacional, tático e estratégico. Ele é aquele cara que desce lá para o chão de fábrica e faz as pessoas, ele convence as pessoas no final do dia, a produzir muito mais do que produziram antes ou ontem. Então, é isso. O líder ele tem que ter essa capacidade de extrair o melhor das pessoas, de inspirar, de motivar, tá? Então, quando eu digo de inspirar, é a tarefa principal, porque a motivação está interna, você só vai extrair essa motivação de cada cidadão, de cada indivíduo, tá? Então, o líder deve servir de referência e influência aos seus liderados. E liderança, pessoal, ela tem que ser, por exemplo, a melhor liderança é uma liderança de exemplo. Ele vai ver você fazendo, ele vai querer fazer. Se você não fizer, ele não vai fazer, tá? E ainda mais, a liderança, ela tem que ser uma liderança servidora, tá? Ela tem que trazer consigo a influência, ela tem que trazer consigo a confiança, ela tem que trazer consigo o respeito para que as pessoas sigam você, tá? Porque quando você é um líder que tem uma boa oratória, você é um líder que consegue gerenciar de modo estratégico, você consegue trazer até o seu inimigo perto de si, até o seu oponente para perto de si, tá? Eles acreditam piamente naquilo que você fala. Então, a liderança, ela precisa ser uma habilidade do gestor de pessoas, do gerente de pessoas,
do gerente de uma propriedade rural, tá? Se ele não tiver habilidade de liderança, ele não consegue conduzir a sua equipe. Tão logo, essa equipe vai estar desmotivada, desengajada e os resultados não vão ser bons, não vão ser animadores, tá? Pronto, eu estava lendo aqui o bate-papo, porque eu não consigo acompanhar. Aí eu perguntei aqui, até eu botei uma pergunta, né? Pessoas já nascem líderes? O que vocês acham? Quem está ligado aqui comigo, responde. Pessoas já nascem líderes? Muito bem. Não, exatamente. Né? Pronto. Olha só o que nosso slide diz aqui. É até bem grande aqui o que eu coloquei, o que eu extraí lá da nossa apostila. O líder é responsável pelo crescimento de cada profissional. Todos nós, pessoal, eu acho que vocês devem ter entre 20, 30, né, 40 anos, sei lá. Vocês, com certeza, tiveram alguém, lembram de alguém que foi um líder exemplar, que vocês se viam e diziam, quando eu crescer, eu quero ter uma liderança parecida com a desse cara, com a dessa moça. E a gente tem aí exemplos de grandes líderes mundiais, né? Tem políticos, tem outros líderes de empresas também. Então, a gente carrega muito consigo essa figura de um local que nós trabalhamos e que a gente disse que no dia que nós chegássemos em determinado nível, nós iríamos trabalhar semelhante a essa pessoa, né? Então, isso é bom, mostra que o líder atendeu a um critério que é o de inspirar pessoas, um outro critério que é o de atender, transformar pessoas em seguidoras, né? Jesus foi um grande líder, por onde ele passava, ele trazia muitas outras pessoas o acompanhavam. Então um líder, isso é característica de um líder. E também uma outra característica do líder é ele conseguir fazer novos líderes. É ele ser líder e não ficar com medo de que alguém que chegou agora na empresa vai fazer algo melhor do que ele, ou o trabalho dele vai deixar o trabalho que ele já fazia comprometido, tá? Então, pensem nisso, que o líder ele é responsável por trazer a sua equipe para perto. Ele é capaz de desenvolver pontos fortes das pessoas, enxergar os pontos fracos, fazer as pessoas se sentirem melhorem, contribuírem no crescimento, no comprometimento para que esse funcionário ele atinja o resultado, tá? A motivação tem forte impacto na liderança, sendo o principal fator que impulsiona a equipe. Podemos dizer que para ter esse papel de liderança, a pessoa precisa de algumas atitudes como fazer com que os colaboradores gostem de executar o que ele orienta e o que a organização necessita que seja feito. Conseguir com que os seus seguidores se sintam incentivados a participar e colaborar nas mais diversas atividades e que eles se sintam capazes de realizar, se sintam realizados com isso. Tá? Então, assim, o líder ele precisa estimular na perspectiva que essa tarefa ela não seja um fardo, mas ela seja mais um processo que é salutar, que é bom ser feito, que é bom ser executado, tá? Então, o líder ele tem que preferir não ter subordinados, e sim colaboradores. Em vez de dar ordens, ele prefere explicar a necessidade de fazer a tarefa. Assim, todos da equipe podem alcançar o objetivo que foi proposto pelo líder. Ter a consciência de que não pode executar as tarefas sozinho e que necessita de sua equipe. Às vezes o líder ele é centralizador e ele não consegue, ele acaba não confiando na equipe e centralizando tudo e adoecendo com o passar do tempo. Ele precisa ser um líder que delega as tarefas, entendendo que ele precisa confiar na equipe, senão ele não consegue, a empresa não produz se ele não tiver.
Isso é péssimo para o líder. A empresa tem que produzir ele estando lá ou não. Tá? Ter a consciência, avaliar as situações com clareza, analisando todas as alternativas para tomar a melhor decisão. Tá? Ele é alguém que ele não é uma pessoa imediatista. Ele analisa, ele desenha cenários para poder tomar uma melhor decisão. Ele busca ser exemplo para as pessoas, sendo transparente e justo, sem discriminar nem proteger um ou outro em suas atitudes. Ele busca transmitir segurança, confiança por meio do diálogo aberto, fazendo com que as pessoas se sintam à vontade para falar e expor as suas ideias. Ou seja, ele não é opressor. Sabe aquele professor que quando você estava no ensino médio, no ensino fundamental, que você deu uma ideia e ele foi lá e te repreendeu? Você opinou e ele foi lá e repreendeu? O líder jamais faz isso. A sua opinião pode até não ter valido a pena, mas ele vai agradecer e ele vai dizer, olha, vamos transformar essa sua ideia em algo melhor. Ele sempre vai ter uma palavra boa para dizer. Ele sempre vai ter uma forma de te trazer para perto dele e não de te afastar, certo? O líder, ele demonstra a importância do envolvimento e comprometimento de todos os colaboradores para a organização alcançar seus objetivos e, com isso, fazer com que os seus funcionários também conquistem seus objetivos pessoais. Ou seja, não é só objetivo corporativo, não é só objetivo profissional. Para ser bom profissionalmente, tem que ser bom primeiramente para si, para o funcionário. Porque sendo bom primeiro para o funcionário, vai ser bom também para ele profissionalmente. Tá? Então, o líder ele é capaz de fazer isso para com seus liderados, para com o seu time de colaboradores. Tá? Ó, o Gabriel colocou aqui que ele, eu acho que ele quer dizer que não significa que alguém já tenha nascido um líder. Tá? Alguns têm facilidade, concordo com o Gabriel, mas algumas pessoas, elas nascem, viu, Gabriel? Elas têm uma liderança nata. Só que a maioria das pessoas consegue desenvolver. Tu tira por criança. Começa a analisar as crianças. Quando você estiver por aí andando, ou na sua família, sempre tem uma criancinha que ela é aquela que lidera a turma. É aquela que fala mais, que opina, é aquela que faz com que os demais vão para um tipo de brincadeira e não para outra brincadeira. Essa criança, ela vai ser, com certeza, se ela não for massacrada pela opinião dos outros, pela sociedade, ela vai ser uma criança que aonde quer que seja, ela vai liderar. Tá? Diferença, nossa aula está chegando, está finalizando, tá bom? Mas vamos ainda aqui falar um pouco sobre a diferença entre líder e chefe. O chefe já é uma palavra pesada, né? A palavra líder é uma palavra mais suave. A gente consegue enxergar isso. O chefe, ele dirige as pessoas. O líder, ele não dirige, né? O líder, ele aconselha. Ele tem uma postura amigável de aconselhar e fazer com que aquele conselho se torne uma prática na vida daquela pessoa. Tá? O chefe inspira medo nas pessoas, ele anarquiza, ele compromete, ele chega à qualidade do clima organizacional despenca. O líder gera entusiasmo, ele motiva, ele inspira. O chefe diz, eu fiz, eu faço. O líder jamais diz isso. O líder vai dizer o quê? Nós trabalhamos, nós fizemos, a minha equipe fez. Eu faço parte de uma equipe. Ele nunca se vincula como o líder daquela turma. Ele diz que ele faz parte daquela equipe. O líder de verdade, ele não é um cara de ego, que precisa de alguém para massagear o seu ego. Ele sabe dessas competências técnicas. O chefe não. O chefe precisa de bajuladores. Precisa de alguém que fique bajulando,
que fique ali massageando o seu ego. O líder, por si só, ele sabe que ele é bom, mas que ele precisa de uma equipe para trabalhar. O chefe não, o chefe ele se acha o último biscoito do pacote. Tá? O chefe só enxerga o hoje. O líder pensa e se preocupa sempre com o futuro. O líder é visionário. Ele é um cara que vislumbra cenários futuros. Tá? O chefe culpa seus colaboradores pelas falhas, por algo que não deu certo. O líder ajuda a corrigir as falhas. Não deu certo? Vamos ver uma outra alternativa. Vamos ver o que a gente fez de errado para poder consertar e fazer agora do modo certo. O líder faz isso. O chefe, ele se afasta e tenta encontrar os culpados. Tá? O chefe dá ordens. O líder desenvolve e ajuda as pessoas a crescerem. O chefe usa as pessoas. O líder não. O líder sabe que a equipe o faz ele adquirir patamares ainda maiores. Tá? Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo por aqui? Até aí, tudo bem? Alguém fala, por favor. Estava escrevendo aí no... Bate-papo, né? Pronto. Olha, a chamada liderança participativa, lembra quando eu falei do líder servidor? O líder tem que liderar, por exemplo. A liderança participativa parece muito com aquilo que eu falei. A chamada liderança participativa tem como objetivo juntar a equipe e incentivar seus colaboradores a buscarem aperfeiçoamento e maior qualidade no trabalho. Esse modelo cria a autonomia da equipe, ou seja, a equipe não vai esperar só o líder vir e fazer. A equipe vai ter proatividade para fazer. A equipe vai estar motivada, porque o líder vai abrir espaço para ela para ouvir e corrigir as opiniões dos colaboradores, dando mais engajamento. As pessoas, de modo geral, querem ser ouvidas. Isso é fato, gente. Todo mundo quer ser ouvido. E quando nós não damos oportunidade para que elas falem, a gente está censurando. Tá? E quando alguém dá uma opinião e essa opinião vira um processo que vira uma atividade a ser implementada, a pessoa se sente empoderada, se sente útil naquela empresa. Tá? E, às vezes, são ideias simples que você dá e que, por você ter um chefe e não um líder, ele acaba não implementando. Tá? O líder, ele gera um sentimento de pertencimento, ele faz com que a equipe tenha um sentimento de pertencimento. Né? O que é isso? É sentir-se parte daquele grupo, sentir-se parte daquela empresa. Tá? Eu entender que aquela empresa, se eu não produzir, eu comprometo as atividades dela e comprometo o crescimento. Tá? Líder. O líder procura conhecer seus colegas e colaboradores e chamá-los pelo nome. Sempre os cumprimente e procure para conversar. Que é tipo um fluxograma que vem da palavra líder, né? Depois vocês... Está na apostila de vocês, depois vocês dão uma olhada. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Está faltando aí 18 minutinhos para a nossa aula, para nós falarmos sobre as outras tarefas, os outros conteúdos, na nossa próxima aula. Vou deixar um tempinho também para já prepará-los para as avaliações teóricas e práticas. Tá bom? O que vocês acharam da aula?
Professor, muito, muito bom, muito bom. Vamos de novo, mais 3 horas. Pronto. Então, olha só. Como a gente vai falar sobre gestão de clima organizacional, eu vou deixar, e como vai ficar um assunto quebrado, eu preferi não entrar nessa seara. Mas eu quero que vocês, vou deixar esse tempinho aqui no Zé, para a gente conversar sobre a atividade que eu deixei lá no AVA para vocês, tá? Assim que terminar, eu acho que vocês terão uma outra aula daqui a pouco, né? Às 16h15. Professor, vamos ter aula até às 6h30, parece. Isso, exatamente. Vai ter uma outra professora. Então, vou dar um tempinho para vocês tomarem uma água, ir ao banheiro e já se prepararem para a próxima aula. Mas o que eu quero pedir? Quero pedir que vocês vão no AVA, eu deixei uma mensagem para vocês e deixei uma atividade, tá? Deixa eu só checar aqui rapidinho, um minutinho. Deixei uma atividade bem simples para vocês responderem. Inclusive, ela é de múltipla escolha, a atividade. Vocês vão ter, com o conteúdo que eu abordei hoje, vocês já terão facilidade para responder, tá? Isso vai ajudar quando eu estiver compondo a nota de vocês, para dar um pontinho e meio para vocês na nota final das avaliações. E também é um momento de consulta, um momento de pesquisa. Vocês já vieram do online, né, do virtual, da aprendizagem virtual, agora estão tendo esse momento mais de perto, né, de perto, entre aspas, comigo, e façam que esse conteúdo fique um pouco mais fresco na mente de vocês. Então, é importante que vocês revisem esse material para que vocês façam a avaliação com mais tranquilidade, tá bom? Agora eu quero pedir para nós ligarmos nossas câmeras, se possível, tá? E tirarmos uma foto, porque essa foto eu preciso colocar no meu relatório, tá bom? Mas também estou aberto para dúvidas, para perguntas de vocês. Viu, Rafaela? Rafaela, Gabriel. Vou também aqui, deixa eu registrar a presença do pessoal que chegou depois. O Iômulo Diego, que mais que chegou? Maria do Espírito Santo, que não é a Maria Eduarda, né? Oi, Maria. Maria do Espírito Santo. Oi, boa tarde, professor. Muito bem. Estou aqui registrando a frequência. Iômulo. Quem mais que está aqui? Nós somos 9. Pronto. Não tem mais ninguém. Pronto, perfeito. Oi, Tom, mas e Gabriel, deu para ouvir a aula direitinho? Vocês tiveram uma dificuldade, né? Mas o contato foi retomado, né? Deu sim, deu para entender aí, deu para pegar ainda. Acho que não vai conseguir ligar, não. Minha internet tá ruim demais. Vocês estão ouvindo o Thomas? A internet dele está Um bem... delay aí, a internet dele tá ruim. Inclusive o áudio dele está chegando bem Não, parado. A matéria eu não consegui, não, porque Então, deixa eu tirar uma foto aqui nossa para postar lá no nosso grupo, tá bom? Todo mundo sorrindo no 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apareceu o Gabriel e a Rafaela. Vou tirar mais uma que a Geisane apareceu agora. Só um momento. Pronto. Tá mais uma. Ó, Geisane, dá um sorrisão. Pronto, pessoal. Ó, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu estou à disposição no meu WhatsApp pessoal, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida de gestão de pessoas, viu? Tenho certeza que vai ser um mês aí de interação bem proveitoso para todos nós, tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Forte abraço. Tchau para vocês. Bom fim de semana, aliás, até a próxima aula. Todo mundo, obrigado, tchau. Tchau, professor.